água para mim. Esperar o pessoal chegar. Para você que vai ver esse vídeo depois, seja bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite, Carili, Geise, Tereza, Avanice, Alexandra, Nádia, Ricardo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à Canção Nova de Aracaju. Sejam bem-vindos a mais um momento família com a gente. Vamos esperar as pessoas irem entrando, dar alguns minutinhos. Mas hoje a gente vai continuar a conversa que a gente começou semana passada sobre a missão da família no mundo de hoje. Vou até fixar aqui o tema. Lourdes, seja bem-vinda. Nós estamos agora fixando o tema que nós vamos abordar hoje. Na verdade, nós vamos falar da missão da família cristã. A missão da família cristã. A missão da família cristã no mundo de hoje, parte 2, né? A semana passada nós falamos de algumas coisas, né? E não deu para terminar todo o tema. Aí nós vamos concluir hoje. Dona Dilza, minha sogra, já está por aí. Seja bem-vinda. Maria, seja bem-vinda. Joelma. Ana Kelly. Ah, é Kelly. É Kelly? É, não. Será que é Kelly? Kelly. É, Kelly. Seja bem-vinda, Kelly. Conheço, Kelly. Pronto, fixado. Sejam todos bem-vindos. A Canção Nova acolhe vocês, né? Acolhe sua família. Quem entrar na sua casa também, que seja esse um momento de a gente refletir sobre o que a igreja nos ensina, mas sempre com um olhar para Cristo, né? Porque tudo que a igreja nos ensina é como a gente pode melhorar a nossa relação com Deus. Então, se a igreja nos traz lições sobre a família, é para que nessa família haja lugar oportuno para que cada um se encontre com Deus. A começar do esposo, da esposa, mas dos filhos. Então, a igreja nos traz esse ensinamento para proporcionar uma intimidade com Deus, um conhecimento de Deus, para que a gente possa ir para o céu, que é o nosso destino, a nossa vocação, é salvar a nossa alma. E olha que momento bom, né? Que momento maravilhoso Deus escolheu para nós. Né? Nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento mesmo, né? Quantas pessoas estão somente dentro de casa? Nós também somos uma família que está também, né? Obedecendo às regras, obedecendo à lei. Estamos em casa e Deus tem proporcionado essa evangelização, né? Porque sim, quando nós que somos Canção Nova, né? Nós somos da comunidade Canção Nova, que estamos aqui evangelizando, primeiramente nós evangelizamos a nós, né? Então primeiramente a gente evangeliza os nossos daqui de casa, né? Então assim, olhe que momento maravilhoso, né? A gente ter esse olhar de esperança nesse momento e não de desespero, porque é isso que Deus nos ensina, né? Que nós tenhamos, no mundo havereis aflições. Pode ser, né, que nesse momento nós estejamos vivendo um momento de aflição. Claro que estamos, né? Um momento de sofrimento. Mas que nós também tenhamos um olhar de esperança, né? Olha aí, passamos pela Páscoa. A Páscoa, a ressurreição. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Então nós estamos também vivendo esse momento. E nós estamos agora nos preparando, né, Léo? Nos preparando para o que Deus está querendo falar para nós depois, né? Então, olha que maravilha, estamos aqui para falar justamente disso, né? Dessa esperança na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa. E é isso que a Canção Nova promove, né? Ela promove o bem, ela promove esse olhar de esperança. Nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, ele nos ensina muito isso, que em tudo um olhar de esperança. Então, eu, Andréia, em tudo
Mas em tudo mesmo diante de uma dificuldade, eu preciso ter esse olhar de esperança. E levar esse olhar de esperança também para a minha família, também para a minha casa. Então vamos começar rezando, né? Sim. Eu convido você a entrar em oração, porque a oração ela é o que nos permite o acesso a Deus. Então, se a gente não reza, não adianta de nada não adiantam de nada os nossos esforços. A gente precisa conversar com Deus, porque é a partir da nossa conversa com Deus que Deus nos responde, e por meio das inspirações que Ele manda pelo Espírito Santo, a gente vai discernindo o que é melhor para a nossa família. Então, tudo tem que começar e terminar com a oração, e aqui na Canção Nova a gente vive bem essa realidade. Então eu convido você a se colocar diante de Deus e pedir, Senhor, o Espírito Santo. Eu quero me colocar, apresente nesse momento a sua família, a sua situação hoje na sua casa. Talvez você esteja vivendo bem esse momento de quarentena, esse tempo de quarentena. Talvez você ou outra pessoa que esteja nos ouvindo esteja chegando ao limite. Talvez você esteja sofrendo porque não consegue sair. Talvez você esteja sofrendo porque seus filhos não aguentam mais. Mas peça ao Espírito Santo para que Ele vá colocando a sua sombra sobre todas essas realidades. E a partir desse momento agora, vá abrindo os seus ouvidos, vá abrindo a sua escuta espiritual também, para acolher aquilo que nós vamos partilhar. E daquilo que nós vamos partilhar, você possa colher aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre mim. Vem Espírito Santo sobre André. Eu peço, Espírito Santo, que alcance cada pessoa. Cada pessoa que está agora acompanhando essa live aqui pelo Instagram da Canção Nova. Cada família. As pessoas que estão no coração dessas pessoas. Os familiares, o esposo, a esposa, os filhos, os pais. Alcance, Espírito Santo, essas pessoas e leve o seu conforto. Mas mais do que o conforto, Espírito Santo, leve a verdade de Deus. Aquela verdade que precisa tocar o coração e convencer. A verdade de que Deus, Ele resolve tudo, que a gente não precisa se desesperar, porque Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a viver bem esse tempo e que nesse dia de hoje, nessa partilha de hoje, nesse momento agora, os corações estejam férteis à Tua vontade, para que possam receber a palavra e fecundar, e dar fruto, e dar um retorno de conversão para Ti. Amém. Amém. Vamos consagrar esse momento à Virgem Maria, aquela que tudo fez e tudo faz na Canção Nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então sejam bem-vindos, Andreilza, Cristiane Barreto, Sueli, Yara, Nice, Tereza, Suilado, eu não sei se é um Zorra, e Giselma Costa. Então, como a gente falou mais no iniciozinho, a gente hoje vai continuar a falar da exortação apostólica Familiares Consorte, que é essa aqui, que fala da missão da família cristã no mundo de hoje. Então, como eu ressaltei, se a igreja nos aconselha sobre a realidade da família, sempre é com um olhar no céu, na salvação das almas. Então a família ela tem uma missão muito importante. A gente não constitui uma família por acaso, simplesmente para casar, para ter filho, para encontrar uma segurança afetiva, uma segurança financeira. Não, a família ela tem uma missão e a exortação ela fala de 4 deveres. Nós abordamos 2 deles na semana passada, na terça-feira passada, que são os deveres de formar uma comunidade de pessoas. Então a família ela precisa ser essa comunidade onde cada um se sinta seguro, se sinta parte importante. Então o esposo e a esposa precisam fazer crescer dentro da família essa comunidade, e os filhos precisam se sentir acolhidos.
os filhos, as outras pessoas que porventura façam parte, integrem essa família. Marido e mulher, principalmente, porque a base precisa estar um acolhendo o outro, né, para depois acolher esses filhos que Deus vai colocando nas nossas vidas. A interação entre pai e filho precisa acontecer para que os filhos se sintam respeitados e valorizados, mas a gente ressaltou também que respeitar e valorizar a opinião do filho não é receber ordem dele. Então, essa comunidade de pessoas não é uma democracia. O pai e a mãe é quem determinam aquilo que é o melhor, é o melhor para aquela família, então cabe a eles discernir. O segundo dever da família tem a ver com o serviço à vida, então essa questão da abertura à vida, que a gente falou que a gente não ia abordar, mas a gente falou também da educação, do dever dos pais de educar para as virtudes. E o segundo dever, e aí a gente entra já no terceiro, aqui que a gente vai abordar o terceiro e o quarto hoje, e falar muito dentro desse contexto específico que a gente está vivendo hoje, de como é que a gente pode aproveitar esse tempo de provação, esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena, para resgatar aquilo que é dever da família e que eventualmente a gente não vem cumprindo bem. Então, o terceiro dever tem a ver com essa participação da família no desenvolvimento da sociedade. Então, se a gente sonha em ter, por exemplo, profissionais íntegros, sejam eles médicos, policiais, professores, não importa qual seja a carreira, se a gente fala profissionalmente, um profissional íntegro tem que sair de uma família íntegra. Então cabe à família preocupar-se com isso, preocupar-se em passar valores sólidos, valores que aquela criança, ainda na sua infância e entre na adolescência, vá se formando um jovem, que essa pessoa, esse filho, não tenha vergonha de expressar. É importante, é fundamental que a família cumpra esse dever, e esse é um dever muito difícil, testemunhar. Porque a gente não está falando aqui somente de testemunhar a religião, de testemunhar a fé. A gente vai entrar isso no quarto dever. A gente está falando aqui no sentido de testemunhar aquilo que é ordinário, de testemunhar as virtudes, os valores, de testemunhar a importância, por exemplo, da honestidade, de testemunhar a importância de viver a fidelidade nos relacionamentos. Né? O respeitar. Até mesmo, Leonardo, a gente fala que a família ela tem essa obrigação, né? Como você está falando aí, de estar formando esse cidadão, né? Porque quando a gente olha para o nosso filho pequeno, a gente às vezes a gente não tem às vezes essa dimensão, né? Que ele um dia, tudo aquilo que eu estou ensinando tudo aquilo que eu estou sendo para o meu filho, mesmo pequenininho, ele vai refletir lá na frente, né? Ser um cidadão, ele vai prestar um serviço à sociedade, né? E que tipo de pessoa eu estou formando para viver lá fora, né? Aí, por exemplo, até mesmo uma questão, Léo, que eu estava aqui refletindo, uma fila, respeitar uma fila na hora que está, por exemplo, uma fila de ir para o lanche da escola. Meu filho precisa saber que precisa respeitar, ele precisa respeitar as ordens, ele precisa respeitar os comandos, a lei, respeitar, por exemplo, as autoridades, né? Eu estou falando numa dimensão escola, mas a gente pode ir para uma dimensão, uma fila de banco, sei lá, alguma coisa que faz parte ali daquele convívio daquela criança quando nós estamos enucleados, né? E aquela criança mostra, né, uma postura de respeito pelos mais velhos, por exemplo, de respeitar a lei, respeitar, né, como eu falei, uma autoridade, mas também essa questão de ter respeito humano pelo outro. Então, nós somos esses formadores. Olha a importância e todos os filhos que é um pai, vão olhar, né, para o modo como o pai e a mãe, que são a principal referência para a vida deles, como é que eles se comportam. Então eu vou fazer aqui alguns comentários para você se examinar. Uns conterrâneos aqui, nossa. Esse Cleide Lima. Que bênção, meus de Paripiranga, conterrâneos. né? Deus abençoe esse Deus Cleide. abençoe. Então, é um convite para conversão mesmo, para a gente rever.
como eu não conheço você que está do outro lado, eu quero trazer essa provocação. Você olhar que tipo de ensinamento. Uma coisa é, como o André falou, respeitar a fila. Mas vamos para a coisa mais ordinária do dia a dia aqui. Sim. Então você que é pai, por exemplo, que tem filho jovem ou criança mesmo, que tipo de exemplo de fidelidade, de vivência da castidade você tem dado? Aí eu vou dar um exemplo concreto. Tá passando, tá vendo, sei lá, tá na televisão, aí passa alguma atriz, ou vê no celular alguma coisa, no Facebook, seja lá o que for. Aí passa aquela atriz e você olha assim e comenta: meu Deus, que mulher gostosa. Você faz isso? Você tem esse costume de você sendo casado, elogiar? Uma coisa é reconhecer que uma mulher é bonita, outra coisa é esse tom. Uma mulher dessa na minha casa. Tem pais que fazem isso na frente dos filhos. E isso vai passar, querendo ou não, é o exemplo que você está dando de fidelidade à sua esposa. Não, mas eu não traio minha esposa. Mas com as suas palavras você está mostrando uma falta de respeito em relação à sua esposa. Outro exemplo bem simples. Você, sei lá, você frequenta uma paróquia, isso é muito comum, infelizmente. Você e sua esposa, ou você e seu esposo frequentam uma paróquia, e o padre, ele não é um padre de quem vocês gostam. E você acha que ele se comporta muito mal em determinadas situações. E talvez seja verdade que ele se comporta muito mal. Mas você comenta em casa: aquele padre é um safado, por exemplo. Não, porque o Papa, porque o Bispo, porque fulano não presta. Como é que funciona isso do pensar bem de todos? Como é que funciona o julgar? Você tem julgado e manifestado esses julgamentos na frente do seu filho? Não, é político, é todo ladrão. Ou aquele cara ali, fulano, o vizinho ali é um vagabundo. Esse tipo de coisa vai sendo gravado na cabeça da criança ou do adolescente. Então, a família precisa ser, o pai e a mãe, aqueles que são responsáveis pela educação do filho, precisam ter muito, mas muito cuidado com aquilo que falam. E aquilo que falam, ou seja, com aquilo que são. Olhe para você mesmo, olhe para você mesma e tente se identificar: que tipo de cristão eu sou? Qual a qualidade de vida cristã que eu tenho vivido? Porque você não vai ter filhos santos se você não demonstra pelo menos um esforço constante para ser santo. E esse esforço constante significa: meu Deus, que injustiça aquilo. Aquele padre, por exemplo, vamos ficar no exemplo do padre, né? Aquele padre faz coisas absurdas, mas eu não vou julgá-lo e não vou falar nada dele na frente do meu filho, jamais. Porque eu vou preservar o meu filho e eu vou ensinar o meu filho a pensar bem de todos, como o Monsenhor fala. Querer bem de todos e falar bem de todos. Se eu vejo uma mulher, eu sou casado, eu vejo uma mulher, pode até ter nascido aquele desejo no meu coração, mas eu jamais vou expressar isso para o meu filho. Se ele falar: não, eu sou casado, lembre disso. Eu sou casado, eu devo fidelidade à minha esposa. Então, essas pequenas coisas, e agora como a gente está confinado, é tempo de um ouvir muito o outro. Então olhe para os seus defeitos, olhe para as suas limitações e entenda: na maior parte das vezes, os seus defeitos e as suas limitações vão ser no futuro os defeitos e as limitações do seu filho. Se o seu filho é explosivo, normalmente um filho explosivo vem de um lar em que a mãe ou o pai são explosivos. Se o filho mente, ou alguém mente em casa, ou estão sendo coniventes com ele. Porque foi um desvio de virtude, né? Não, de caráter. Um desvio de caráter, né? Então, Léo, até você falando isso, eu vejo assim, como é importante o exemplo, né? Às vezes, não tanto as palavras, porque realmente às vezes a gente chama a criança para conversar, para rever algumas coisas, mas a gente vê como é forte essa questão do exemplo, né? O exemplo que eu, mãe, por exemplo, a mãe que grita muito dentro de casa, né?
eu preciso muitas vezes ser corrigida, eu como mulher, porque às vezes as tarefas diárias, ou então essa questão toda da gente estar muito dentro de casa, não poder desopilar um pouco, sair um pouco de casa, passear, né? Por exemplo, eu gosto muito de passear, de sair, então tem sido um tempo difícil, né? Então, o que acontece? A gente se analisar, será que, por que é que meu filho, a gente olha para o filho, né, e vê o nosso espelho, né? Eu acho que a gente vê muito isso, né? São José Maria Escrivá, ele fala muito nisso, né? Toca muito nesse assunto, que o filho é esse espelho, né? Quando a gente olha para o filho, a gente vê a nossa imagem ali, né, a nossa imagem ali daqueles comportamentos, muitas vezes, tanto a questão dos comportamentos ruins como os bons. Então, assim, quem sabe eu tô precisando ter uma postura de gritar menos dentro de casa. Eu sei que às vezes é muito complicado, mas assim, fazer, né, ouvir mais essa minha voz interior, para eu poder ser o exemplo na vida dessa criança, porque eu estou formando esse filho, né? Porque, veja, qual como é que eu posso dizer, qual como é que eu posso dizer assim, Léo? Eu grito dentro de casa. Qual autoridade, né? Qual autoridade, saiu, minha gente, qual autoridade que eu vou ter de chegar para o meu filho e falar: ei, você tá gritando demais. Imagina, aquela criança até pode falar, né? Mas mamãe, você tá gritando muito. Você grita mais. Você grita mais, né? Então, assim, a gente rever essas nossas posturas, né? O que é que eu tenho passado, né, de valor, de experiências profundas para eu estar cuidando desse ser, né, que é tão sagrado. O Léo ia falando e eu ia observando, meu Deus, como o casamento é sagrado, né? Como eu preciso estar ali zelando pelo meu esposo zelando por mim, até na questão dos pensamentos. O Léo ia falando e eu dizendo, até na questão dos pensamentos eu preciso ter postura, né? Para não falar tudo aquilo que está aqui dentro de mim de ruim, que muitas vezes eu preciso de uma confissão, né? Então, é sagrado, e filho é sagrado, é pro resto da vida. E essa formação tá aqui, ó, nessa base. Enquanto eles estão dentro de casa conosco, tá aqui essas bênçãos, né, que eu preciso formar, eu preciso ser essa professora da vida. Meu marido precisa ser esse professor da vida na vida dos meus filhos, né? E aí, um parênteses rápido, só para responder, Gislaine perguntou se a Canção Nova está tendo missa normalmente às quintas-feiras. Não, ela está sendo transmitida pela internet, mas não é uma missa fechada. Aqui em toda a Arquidiocese de Aracaju não está tendo missa pública, e a Canção Nova, como parte da Arquidiocese, está sendo obediente. Essa questão esse dever, que é um dever muito, muito importante, porque, como a gente já falou, se a gente anseia por bons profissionais, ou para entrar na moda, né, por bons políticos, de onde é que eles vêm? Da família. Então, a gente precisa ter essa consciência. Toda vocação ela é muito exigente. Toda vocação, seja vocação para o sacerdócio, seja vocação para uma vida religiosa, seja vocação para uma vida em comunidade, uma vida consagrada. E o matrimônio ela é uma vocação, e ela é muito exigente, porque ela pede simplesmente tudo. Ela pede que o pai e a mãe dediquem a sua vida a serem família. Um abraço para a Tati, que entrou aí na live. Deus abençoe nossa irmã de comunidade. Então, se eu quero... aí eu vejo aqui um exemplo assim, que a gente pensa muito. Um pai ou uma mãe que diz, porque meu filho é muito desobediente, adolescente é muito desobediente. É sempre importante a gente voltar o olhar para nós mesmos. Eu manifesto para o meu filho que eu sou uma pessoa obediente? Não, mas eu não tenho a quem obedecer. Tem, sempre, a gente sempre tem alguém a quem obedecer. Mesmo que seja para Deus. Então eu sou uma pessoa que, no meu relacionamento com minha esposa, eu obedeço às inspirações que ela tem, ela obedece às inspirações que eu tenho. Eu obedeço aos ditames da minha fé, aquilo que minha fé me ensina. Ou eu sou uma pessoa que sempre está se rebelando contra tudo, sempre está ignorando as leis,
sempre está ignorando os princípios. Então, se a minha vida, e eu não estou dizendo, não estou querendo aqui dar uma solução, uma justificativa mágica para filho desobediente, não. Eu estou fazendo um chamado à conversão. Porque para educar o meu filho para ser virtuoso, eu primeiro tenho que ter consciência das minhas falhas. Eu tenho que ter consciência das virtudes que eu tenho, mas eu tenho que ter consciência dos vícios que eu ainda tenho para me corrigir. Porque, é como o André falou, que autoridade eu vou ter em dizer para o meu filho, por exemplo, não mentir. Se ele me pega, por exemplo, meu chefe me liga, e aí, já terminou de fazer? Não, estou aqui trabalhando, e eu estou na frente da TV e meu filho me vê isso. Me vê fazendo isso. Ou alguém liga e diga aí que eu não estou. Hoje não existe mais que ninguém tem telefone fixo mais, né? É todo mundo no WhatsApp. Mas, sei lá, alguém interfona, ou diga que eu não estou, diga que eu estou terminando, que eu já estou descendo e você está sentado, comendo de boa. Então, que autoridade eu vou ter? Então, esse serviço, esse dever do serviço à sociedade que a família tem, ele passa muito pela consciência que pai e mãe precisam ter das suas próprias misérias, para que possamos todos nós crescer nas virtudes, para aí sim ensinarmos nossos filhos a serem virtuosos. Porque já é um desafio para um filho viver uma vida virtuosa lá fora, tendo exemplo em casa. Imagine com a velha história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quando o filho chegar lá fora, ele não vai ter nenhuma consistência para permanecer naquela vida de virtude. Então, é necessário crescer muito nisso. E é muito importante por quê? Porque, mais uma vez, os bons frutos que a gente vai dar para a sociedade vão germinar mais para frente. Vão trazer boas políticas, vão trazer bons padres, bons médicos, bons profissionais, sejam eles de que área for. E aí entra um segundo tópico, né, o segundo dever, que fala do dever da família em relação à igreja. Em relação à igreja. E aí entra um tópico muito, muito sensível, que diz respeito ao quanto nós, como pais, temos nos ocupado e nos preocupado em formar a fé nos nossos filhos. O quanto a gente tem se preocupado. O que tem sido esse desenvolver a fé? É ensinar a rezar uma Ave Maria decorado? O que, por exemplo, Leão, a Santa Missa tem representado na nossa vida, enquanto casal? Como eu tenho... São reflexões, sabe? Que partem primeiramente de nós dois aqui. Como eu tenho refletido, como eu tenho me comportado, por exemplo, na Santa Missa. Como é que eu tenho levado esse Deus vivo, esse Jesus que faz parte da minha vida, como é que eu tenho levado ele para dentro da minha casa? Para que meus filhos possam reconhecer ele como Senhor, como a verdade, como a luz, que a gente sabe disso, né? Que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a luz, nele não há trevas, nele só há esperança. Como é que eu tenho levado esse Jesus vivo, através do meu testemunho e da pessoa que acredita nesse Deus, para a vida dos meus filhos? Ou eu tenho só levado o meu filho para uma Santa Missa porque é uma obrigação, ou porque ele tem que ter a obrigação de rezar, ou porque ele tem que ter a obrigação de saber quem é Deus, saber quem é Nossa Senhora? Como é que eu tenho traduzido essa fé para a vida deles? Porque, olha, veja, desde o início da live que a gente vem colocando pontos importantíssimos na vida de um filho nosso que vai daqui a pouco viver na sociedade, né? Vai fazer parte dessa sociedade. Ele, na verdade, ele já faz. Só que ele vai fazer parte na vida adulta lá sozinho. Então, ele precisa se comportar, ele precisa ter virtudes, ele precisa crescer. Nós falamos sobre a questão da alimentação, nós falamos sobre postura de pai, sobre postura de mãe, sobre a questão da obediência. Mas e esse outro pilar, que é importantíssimo? Eu acredito que nós estamos falando aqui para pessoas cristãs, né? A Canção Nova é católica. Nós estamos aqui direcionando para casais cristãos, para mães cristãs, pais cristãos. Então, pai e mãe, André e Leonardo, como é que nós temos levado esse outro pilar,
importantíssimo. Digamos assim, que o mais importante na vida do ser humano. Aí entra isso que Adriano, seja bem-vindo, Adriano, Deus abençoe, nosso formador, nosso irmão de comunidade. Como ele está dizendo, né? Se na atmosfera do lar não houver esse espaço, esse lugar para a espiritualidade, os filhos não reconhecerão a espiritualidade no sagrado. Então é preciso criar na atmosfera do lar, a gente falou da atmosfera do lar em outras oportunidades, é preciso que toda a atmosfera do lar aconteça, se forme em função dessa vivência da espiritualidade. E para que isso aconteça, é mais uma vez aquela história da autoridade. Não adianta de nada a gente ensinar o nosso filho que Jesus nos ensina a sermos melhores, se nós, na nossa vivência da fé, não nos tornamos melhores para os nossos filhos. Se eles não veem autenticidade na nossa vivência da fé. Eles precisam não ouvir somente, eles precisam ouvir, sim, mas eles precisam ver, meu Deus, como minha mãe, ela tem se tornado mais paciente. Né, Léo? Exato. Essa tradução, né? A Léo e André são de comunidade, são da Canção Nova há 13 anos. Nossa. Mas isso, ser comunidade, que tantos anos, só André nos viu fora da comunidade, né? André é nosso filho mais velho, que tem 16 anos. Mas Beatriz, Daniel, Cecília, já nasceram nós dentro da comunidade. Será que eles veem, meu Deus, como nossos pais, eles têm uma vida que traduz essa fé que eles professam? Eles são amorosos, eles são dedicados, eles são pacientes. Será que isso é verdade? Será que eles estão se convertindo todos os dias, né, Léo? Exato. Ou será que a nossa fé é só aquela fé de palavras? Aquela fé de professar? Palavras mortas, como diz a palavra de Deus, né? Será que são palavras mortas, né? Então, eu sempre, uma imagem que eu gosto muito para pensar no combate espiritual é a imagem de um carro desalinhado. Um carro bastante desalinhado. Se você solta o volante, o carro vai para a esquerda ou vai para a direita. Ele não vai andar em linha reta. Então o combate espiritual representa nessa imagem aquele motorista que não tira as mãos do volante. Não há descanso na vida espiritual. Da mesma maneira, não há descanso na formação da espiritualidade dos filhos. Então não basta, por exemplo, e é que eu não quero desmerecer catequese nenhuma, mas não basta, assim como não basta, a gente falou isso na semana passada, eu esperar que a escola eduque meus filhos, não basta eu esperar que quando meu filho fizer 7, 8 anos, ele tenha uma catequese, ele aprenda tudo da fé lá na catequese. A gente espera muito, né? É muito interessante isso. Ficar esperando que o outro, até mesmo procurando culpados depois, né? Esperando que a igreja vai catequizar meu filho, que a escola vai educar meu filho. E a nossa parte? O que é que eu tenho feito, né? Nós estamos falando da questão da fé, né? O que é que eu tenho feito, né? Eu tenho gastado tempo, tempo de qualidade na vida desse filho, levando Deus para a vida dele, ou eu tenho deixado que os outros vão evangelizando também, né? Tem a sua parcela. E a minha parcela como mãe? Onde é que eu tenho gastado? Investido? Porque é um investimento, né? É um investimento. E um esforço constante. E é cansativo. São muitos os casos, como esse que Tapioca do Beto e da Maria está falando, né? Quando é só a mulher, ou quando é só o marido, quando é só um dos dois que tem experiência de fé, a batalha é a mesma. Em que sentido? É muito mais difícil, é muito mais árduo, mas o esforço seu tem que acontecer da mesma maneira. Eu preciso transmitir a fé. Eu preciso transmitir a fé e pedir a Deus a graça de não desanimar. Eu preciso transmitir a fé. E aí entra a virtude da esperança. Eu preciso crer que Deus, sabendo de tudo, Deus conhecendo o meu coração, Deus conhecendo as minhas intenções, Ele não vai frustrar as minhas expectativas. E minha expectativa não é coisa do mundo, não. A minha expectativa é que meus filhos conheçam a fé. Deus não vai frustrar. Se você se mantém fiel, eu quero ensinar a fé aos meus filhos, mesmo que o meu esposo ou a minha esposa não conheçam a fé ainda, mas permaneça fiel. Permaneça fiel, porque Deus quer isso. Deus quer pessoas que o conheçam. Então você está trabalhando para a evangelização.
Não desanime. E olha que coisa linda, né? Quantas mulheres guerreiras. Tem também homens guerreiros, né? Que somente ele tá levando esse Deus para sua casa, para sua esposa ou para o seu esposo, né? Quando é a mulher. E esse Deus para os seus filhos. E olha como é lindo, é uma missão. Então, quem é que está falando aí? Quando só a mulher ou a mãe... Tapioca do Beto e da Maria. Então, que imagem missão. Que seja Maria falando. Mas assim, olha, veja, que missão você ter esse olhar, né? Que missão linda Deus te deu, né? E lá na frente você vai colher, com certeza, vai colher, porque essa é uma missão para você. E muitas vezes vai levar o seu esposo, vai levar o seu filho para Deus. Muitas vezes não. É uma verdade, né? É uma verdade. Algo que tem acontecido, a gente acho que comentou até semana passada. Antes, só um abraço para Jefferson, que falou aqui, né? Rio de Janeiro presente. Deus abençoe, Jefferson. Um abraço aí para o Rio. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro, a partir do momento que a gente abraça a nossa vocação, é o valor dessa vocação e a missão que faz parte dessa vocação. Aí é o tema da live, né? Essa missão que nós temos enquanto pai e enquanto mãe. Eu até conversava com uma pessoa hoje, falava que como a gente tem se aproximado de São José Maria Escrivá, porque ele traduz isso que já estava no nosso coração e tem fortalecido essa dimensão. E que dimensão é essa? Às vezes, a gente tem uma experiência com Deus e fica querendo fazer mais. Fica querendo se aprofundar mais nessa missão que a gente entende que é aquela missão que Deus nos confia. E aí a gente sonha em pregar, a gente sonha, sei lá, em cantar, em fazer parte de um grupo, de um ministério. Só que a partir do momento em que eu opto pelo casamento, a minha missão maior, a minha missão prioritária é formar o céu dentro da minha casa. E ela não é, isso precisa estar bem claro na minha cabeça e na cabeça de André. E na sua cabeça, que faz parte de uma família. Ela não é uma missão menor de maneira nenhuma do que a missão de quem canta, por exemplo, do que a missão de quem prega para milhares e milhares de pessoas. Não. Não. Ou para quem, às vezes a gente fica até olhando, como diz o ditado, a grama do vizinho. Dizendo assim, nossa, como é lindo ser padre. É lindo, é a missão dele, a vocação dele, né? Nossa, como é lindo aquela pessoa que se entrega totalmente para Deus, que é o celibatário, né? A celibatária. Mas a nossa missão, ela é linda também. Cada um dentro da sua vocação, cada um dentro da sua missão. E a gente tem que ter clareza de uma coisa. Nós existimos, cada vida existe. Ingrid, um abraço, Deus abençoe. Ingrid, Deus abençoe, saudades. Nós existimos para irmos para o céu. Nós existimos para irmos para o céu. Então, o que vai, digamos assim, me dá a oportunidade de me santificar para ir para o céu, a partir do momento que eu me caso, é como eu vivo o meu casamento e a dimensão que eu vivo com os meus filhos. Então todo o resto, isso aqui que a gente está fazendo é o que sobra. É o que sobra, é o que está além. Mas a gente não precisa disso aqui, porque nós escolhemos nos casar. A gente não precisa dessa missão de evangelização para ir para o céu. Não, isso é um serviço que nós fazemos por amor a Deus e por amor às almas. Mas para alcançar o céu, o que é fundamental é o modo como eu vivo o meu casamento com André, o modo para ela, o modo como ela vive o casamento comigo, e o modo como nós, como pai e mãe, vivemos a dimensão do ser pai e mãe para os nossos filhos. Todo o resto é acréscimo. É importante, sim, mas seria um pecado sem tamanho se nós desprezássemos o nosso casamento e os nossos filhos com a desculpa de que precisamos evangelizar. Tantas vezes pessoas que se empolgam com a vida missionária, uma paróquia, por exemplo. Ah, não, nem fiz o jantar para os meus filhos. Eles que se virem porque eu fui para a paróquia. Sim. Ah, porque eu fui para o grupo de oração. Eu nem faço jantar mais com meus filhos. Ah, nem sei o que é que meu marido vai comer hoje porque eu vou para o grupo de oração. Ah, não, eu passo o final de semana e meus filhos ficam lá à toa. Por quê? Porque eu tenho que rezar.
É até uma coisa mais simplesinha. Por exemplo, eu estou passando pelo processo de amamentação, né? Com a nossa pequenininha. Não, Cecília, é a minha pequenininha, né? Eu não vou dar uma mamar agora para ela, porque eu preciso rezar, eu preciso fazer meu diário espiritual. Não, minha primeira missão é dar uma mamada à minha filha naquele momento, fazer a comida dos meus filhos, porque eles têm horário para comer. Então, a gente está falando tudo isso para trazer você para a realidade de que a sua principal missão é formar o seu filho para o céu. Aí eu trago mais uma vez, a gente usou esse exemplo, já cristãos, formar bons cristãos e honestos cidadãos, como dizia Dom Bosco. É muito comum a gente encontrar pessoas que o orgulho delas é dizer, não, que meu filho vai fazer medicina, que minha filha vai fazer medicina, que meu filho só tira 10 na escola. Isso é importante muito, isso é muito importante. Mas isso passa. Tudo passa. O que não passa é o céu. O que não passa é o céu. Não adianta de nada nós formarmos filhos doutores, isso, aquilo, se eles não tiverem tido na nossa casa uma experiência com Deus. Pode ser que Deus, na misericórdia dele, possibilite um encontro lá fora. Mas a nossa missão prioritária é aqui dentro de casa. Criar essas oportunidades. Dar um exemplo bem concreto e bem real. Esses dias a gente tem investido nesse tempo, né? Aproveitado as noites, ou se reúne para rezar em alguns momentos, ou se reúne para fazer uma catequese, ou para ler a palavra. E aí uma das inspirações que me veio, foi justamente eu comentando com o André, nossa, a gente não tem, eu faço meu diário num canto, o André faz o diário dela no outro, o estudo da palavra, mas a gente não tem esse costume de, em família, de apresentar a palavra de Deus para eles. Uma coisa é na hora da catequese falar sei lá, da multiplicação dos pães, ou falar da cura que Jesus fez, ou falar do nascimento de Cristo, mas eu estou falando de sentar com a Bíblia na mão e ler, e para que os nossos filhos criem essa intimidade com a palavra, de procurar um livro e encontrar. Então, semana passada, para você ver, é uma coisa que a gente tem vivido. Eu falei... E assim, né, só explicando um pouquinho mais, aproveitado esse tempo, né? A gente tem usado muito essa expressão, né? A gente precisa muito aproveitar o tempo que Deus tem colocado na nossa vida. Então esse também é um tempo que a gente precisa, sei lá, rever algumas coisas para melhorar a casa, né? Então, assim, como tem sido um tempo frutífero aqui em casa, Exato. né? Como tem sido aproveitado o nosso tempo. Quando a gente olha, já é 5 horas da tarde, já é 6 horas da noite, né? Então, a gente tem percebido como a gente precisa estar investindo, né? Para aproveitar bastante, principalmente esse período, né? De isolamento. Só é como Nathalie, nossa irmã de comunidade. Nathalie, um abraço, Deus abençoe. É linda essa vocação de formar e educar os filhos para a santidade. Não é uma vocação menor. Não é uma vocação povoar o céu. Povoar o céu. Não é uma vocação secundária, uma vocação que, como eu não sei pregar, deixa eu educar meus filhos. Não, nada disso. Não é nada disso. A nossa vida terá valido muito e muito a pena se nós conseguirmos passar Deus para os nossos filhos. E aí fica o convite para você. O que é que você tem passado de Deus? Como é que você... não, mas eu não sei tanta coisa. Então se aplique para estudar. Você é responsável pela catequese dos seus filhos. Não seja imprudente. Não seja imprudente de deixar o tempo passar. Se você não sabe, se aplique, estude. É o que a gente tem feito, exato, né? Exato. É o que a gente tem feito. A gente tem buscado uma linguagem, né, para poder chegar no coração de cada um, porque a gente vive uma realidade assim de fases diferentes, né? São 4 e cada um tem uma idade diferente da outra. Então, uma criança de 5, uma de 9, o outro de 16 anos, a gente precisa atingir o coração dele, né? Cecília ainda é uma bebezinha, mas ela fica ali, né, observando toda a cena, o colorido, alguma coisa que pode estar também fecundando o coração da nossa filha pequenininha. Então a gente está estudando muito isso, como é que a gente pode chegar abordando aquele assunto. Por exemplo, para abordar o assunto do que é a igreja.
quem é Deus, né? Então a gente precisa abordar de uma forma que vá conquistar o coração de cada um, de uma forma diferente aqui em casa. Então a gente foi o quê? Estudar. A gente tem estudado. Nem sempre a gente tem conseguido, né? Sim. Nem sempre a gente tem conseguido. Mas a gente tem dado, né, os nossos passos, nos esforçado para estudar. E assim, uma dica, um conselho, né, que traz resultado. Nós não somos psicólogos, mas a gente tem essa experiência com os filhos e essa experiência com Deus. Então, a palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, de que você tem enchido a sua casa? Então, a partir do momento que você investe, eu falo investir, é tempo para falar da vida dos santos, para falar da vida de Jesus, para falar de oração, ao invés de deixar a casa solta, e ao invés de o nome de Jesus ser um nome que aparece aos domingos na hora de ir para a missa, o tempo inteiro proporcionar situações, oportunidades. Então, volta e meia, na hora, a gente sempre reza, a gente está fazendo as reflexões, graças a Deus, sempre todos juntos esse tempo, né? Isso é uma coisa boa, uma oportunidade boa. A gente sempre reza, e sempre é um que reza e tal. Mas volta e meia a gente não só reza, como aproveita uma oportunidade ali. Não é coisa de fazer uma pregação de 1 hora. Não, 2 minutos, 3 minutos, você aborda algum ponto, né? Ah, você sabia que isso e aquilo? Tipo quando alguém reclama da comida. Mamãe, mas eu não queria, eu queria comer miojo. E hoje foi, sei lá o que, foi cuscuz. Aí a gente já faz uma mini pregação, uma formação de que o coração de Deus fica triste. Porque a gente tem que pensar assim, 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 assado. E que Deus pensa nisso. Então, fala da providência de fala Deus, da providência, né? encher o ambiente do nosso lar de Deus. E perceber, né, o que é que está acontecendo ali. E dali já gera uma coisa muito boa que a gente vai aproveitando naquela linguagem da criança, né? Não perder de vista isso. Então, esse dever que a família tem em relação à igreja, essa dimensão é a dimensão principal que a gente está abordando aqui, que é a dimensão interna. A dimensão de dentro do lar. Então, a família tem o dever de passar a fé, de comunicar a fé, de educar para a fé. Mas é importante também não perder de vista a dimensão do serviço à igreja, o serviço concreto mesmo à igreja. Então, ter essa noção, nós fazemos parte de uma comunidade, então nossos filhos, sempre que é possível, agora não nesse tempo, né, mas assim, a gente vai com os nossos filhos para uma formação, para uma convivência, para algum momento em que eles vejam de que comunidade nós fazemos parte, para conviver conosco. Mas também eles vão para a igreja. Se você tem uma vida paroquial, veja meios de inserir o seu filho na vida paroquial, seja na catequese, seja num grupo de perseverança. Eu acredito também, sabe, Léo, que é o que a gente combina aqui em casa, nessa questão do combinado, né? Hoje nós temos um filho de 16 anos, então ele já conversa com a gente, mamãe, o papai, né? É assim que ele nos chama. Eu não gosto de ir para tal missa e tal, então a gente faz um combinado, né? Meu filho, qual a missa então que você tem muita vontade de conhecer? Então a gente vai, a gente acompanha, né? Ah, eu quero fazer a catequese, eu estou querendo fazer a catequese na igreja tal, eu posso, né? No caso, o mais velho. Então a gente vai entrando nesse diálogo de combinar, e a gente vai também deixando que ele vá se descobrindo, né? E a gente vê como isso é bonito, né? Porque nós somos da comunidade Canção Nova, nossa vocação, né? Nossa vocação Canção Nova, mas não é por isso que os nossos filhos vão ter a vocação Canção Nova, né? Então a gente vai caminhando com esse filho. E a gente vê assim que o mais importante é a gente não perder esses filhos de vista, né? Para que eles não se percam, não deixe de ver Jesus, porque isso é o mais importante, né? E não a gente ficar naquele pensamento, não, eles precisam ser Canção Nova, vocês só vão para a missa se for lá na Canção Nova. Então eu acredito que não é bem por aí, né? A gente sempre tem esses acordos aqui em casa, os acordos na hora das convivências, na comunidade. Então a gente sempre está conversando com os meninos, a gente se antecipa. Eu gosto muito de conversar antes, né? Dos eventos, quando a gente está indo para os eventos.
Olha, amanhã, tal hora, porque a gente já se organiza, não fica agitando a casa, porque a gente sabe que como nós somos muitos, aí a gente se organiza na hora das vestes, como vai se organizar para ir para o carro, que horas precisa descer, né? Então, ter todo esse, como é que eu posso dizer? Esse acordo mesmo, né? Esse respeito em relação a ele. Um respeito, né? E a gente vê como isso também conquista o coração da criança. E como isso conquista o coração do jovem. Porque a gente está trabalhando ali também com uma liberdade. Mas uma liberdade trabalhada, uma liberdade na base não de faça o que isso não é, né? Não é exatamente uma liberdade, faça o que você quiser, não. Mas uma liberdade que a gente vai caminhando com essa criança, caminhando com esse adolescente. E a gente percebe que tem dado certo. Volta e meia, nosso filho, assim, por exemplo, hoje são 4 aqui em casa, como o André já falou. André, que é o mais velho, está com Cecília, que é a mais nova, e os dois estão ali na sala, os 2 do meio. Aí André, mas hoje tem live de novo, eu disse, toda terça. Volta e meia ele pergunta assim, o sentido, por que é que vocês fazem isso? A gente vai e explica. Só olha, André, a gente percebe que o que Deus faz no nosso casamento e na nossa família é algo maravilhoso. Você percebe que a gente pergunta isso para ele, você percebe em nós uma harmonia, um desejo de viver bem? Você vê que a nossa experiência com Deus nos faz ser pais melhores, nos faz ser um marido melhor para André. Você percebe isso? Sempre joga para ele fazer essa reflexão. Ele, sim. Ele diz, não, a gente quer transmitir isso para outras pessoas, porque o que nós vivemos é tão maravilhoso que a gente não quer guardar para nós. E aí eu entro no que Bethla, eu não sei, está falando. Minha filha entrou na catequese, mas por causa do coronavírus, no momento não está tendo mais. Aí eu queria abordar o nosso testemunho, tanto do ponto de vista positivo, quanto do negativo. Então, quando começou a quarentena, nós tivemos uma inspiração de fazer uma catequese. Eu, como mexo muito com computador, gosto muito de PowerPoint e tal, então eu disse, não, dentro daquilo que o André falou, né? Filhos, um de 16, um de 9, outro de 5, como é que a gente vai contemplar para fazer uma catequese que seja interessante para os 3? Então, eu comecei a mexer no PowerPoint, a gente foi sentando, fazendo, e fazia umas apresentações bem sofisticadas, assim, com brincadeiras, com muita interação e tal. Só que as exigências próprias do lar, eu continuo trabalhando, e meu trabalho tem sido muito exigente, o cuidado da casa tem se tornado tão exigente que acho que já faz uns 15 a 20 dias que eu não consigo parar e ter tempo para elaborar essa catequese, para poder fazer a catequese à noite para eles. E eu até falei com o André no domingo, que ele disse, olha, essa semana a gente vai retomar, mesmo que eu não consiga fazer essa catequese espetacular, toda bem produzida, pelo menos pegar, né? E ensinar. E aí o convite que eu faço para você, Bethla, se você puder confirmar o nome. É Beth. Mas eu não sei como é a sua vivência da fé, a sua experiência da fé, mas algo você sabe ensinar para o seu filho. Talvez a experiência de catequese que você possa fazer hoje seja pegar uma passagem e ler para o seu filho. Uma passagem que Jesus cura um cego. Você lê para ele, talvez não precise nem ler daquele jeito que está ali, lê de uma maneira mais resumida, sua filha, né? Explica, provoca a sua filha. O que é que a cegueira é só a cegueira da visão? Talvez a gente não consegue. Pode ser Beth. Então, nesse tempo de quarentena, o que é que você pode fazer para que quando sua filha puder voltar para a catequese, ela já não fica lá solta? Você já vai jogando uma sementezinha. Então a gente sempre tem algo para dar. Sim. O que é que você tem? Pode ser ensinar uma oração. Pesquisa, nós temos hoje, gente, a facilidade na internet. Então tem sites confiáveis. Por exemplo, a Canção Nova é um site confiável. Vai Canção lá. Nova Kids, por exemplo. Canção Nova, se for uma criança muito pequena, Canção Nova Kids. Se for uma criança, uma adolescente, uma criança, né, que está nessa fase de transição infantil, na parte juvenil, vai lá na Canção Nova Normal, tem muitas formações boas, tem palestras, porque também... Videozinhos, tem um vídeo de Você Sabia no Canção Nova Kids, que mesmo. Pode ser até um ponto de partida. Eu lembro de um que a gente passou aqui.
falando que Nossa Senhora não é uma mulher ordinária, não é uma mulher comum, ela é uma mulher especial. E por quê? Então a menininha ia falando, a Nossa Senhora ela é especial por causa disso, disso, disso. Aí você pode passar para a Janaína, que você está dizendo que é o nome dela, já pode ir perguntando, você acha que Nossa Senhora é uma pessoa comum? Por quê? Então a gente tem que usar a criatividade para ir educando. 7 anos. Ensinar sobre o que é o anjo da guarda. Uhum. A gente passou agora o tempo da quaresma, refletir um pouquinho sobre o que é a Páscoa, dizer que não é só o que é o coelho de Páscoa, mas principalmente que é a ressurreição de Cristo. O que é o Pai Nosso, a gente pode fazer uma reflexão sobre o Pai Nosso. Vai lá então na Canção Nova Kids. Ela então, tem 7 anos. A gente está chegando ao final da live, faltam alguns minutos, mas só recapitulando os deveres da família, 2 que a gente falou semana passada. Para a gente encerrar. Para a gente encerrando e fechando esse assunto da missão. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a gente, pode colocar aí. A gente vai tentar responder, nem que seja 2 perguntas. Mas são deveres da família, formar uma comunidade, então crescer como comunidade enquanto família. O serviço à vida e à educação dos filhos. E a educação dos filhos na perspectiva da sociedade, então educar para ser honestos cidadãos, como dizia Dom Bosco, e educar para a vida cristã, para serem bons cristãos, como dizia Dom Bosco, bons cristãos e honestos cidadãos. Então, aí trazendo para a nossa realidade hoje de confinamento, o que que eu... Ah não, mas só eu tenho experiência com Deus. Então o que que eu, na minha limitação hoje, ah não, mas eu não tenho essa experiência que vocês têm como comunidade, mas algo nós sempre temos a dar. Sim. Então o que é que eu posso? Como é que eu posso falar de Deus? Comece por isso. Se você acha que de tudo que a gente falou aqui ainda falta muito para sua família viver bem essa missão, comece pelo principal. Tem até um pedacinho que eu queria ler. É bem curto, que se alguém quiser colocar uma pergunta, enquanto eu leio, pode fazer a pergunta. Mas é uma coisa que algo que a exortação fala. A família cristã é chamada a santificar-se e a santificar a comunidade cristã e o mundo. Por isso, é necessário cultivar uma espiritualidade conjugal e familiar profunda. E aqui entra algo fundamental. Os pais devem educar os filhos para a oração e introduzi-los na descoberta progressiva do mistério de Deus e no colóquio pessoal com Ele. Então não adianta falar que Deus é bom. Isso não vai se revelar na cabeça da criança. Não se revelar na nossa cabeça. Deus é um mistério, então a gente precisa fazer essa descoberta progressiva. O que isso significa? Que eu tenho que todos os dias, de uma maneira ou de outra, falar de Deus. Não, eu vou fazer hoje e amanhã, daqui a um ano agora. Não, todos os dias vá falando alguma coisinha, vá levando o seu filho a fazer essa descoberta progressiva de quem é Deus. Essa é a missão principal. Essa é a missão principal da família. Descobrir, levar os filhos à descoberta de quem é Deus. Emily falando, a minha filha tem 5 anos. Quando louvo, ele me pede para colocar uma música. Que legal, que bom. Que lindo. Vou mandar, Ingrid, essa frase. Vou mandar essa frase para você e vou pedir para colocar também no Instagram essa citação da família cristã, do chamado da família cristã. Vou pedir para a Fernanda, que é responsável, colocar no Instagram da Canção Nova Aracaju, mas eu vou mandar para o seu WhatsApp, Ingrid. Então, está aqui a contagem regressiva já, 1 minuto e 49. Tomar essa consciência da nossa humildade, da nossa indignidade para uma missão tão importante que é a missão da família, mas ao mesmo tempo confiar em Deus. Poxa, se Deus me confiou essa missão, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou rezar muito, pedindo a Deus para que eu faça aquilo que é certo, para educar os meus filhos para o céu. Amém. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe. E estaremos juntos, né, André? Semana que vem, falar mais sobre essa experiência que a família pode ter com Deus. Deus abençoe, viu? Rezem por nós, estamos rezando também por vocês. Principalmente durante esse tempo, né? Que tem sido um tempo tão exigente. Pronto, Kelly. O livro é a Exortação Apostólica do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio, ou A Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje. Você encontra na Paulus ou na Paulinas. Dia 3 de maio já vai abrir, né? É bem fininho, né? Olha. É pequenininho. E é isso.
contando os segundos. Deus abençoe. Vamos só rezar um Ave Maria para encerrar esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.